Oi, William, tudo bem? A gente está aqui no bate-papo com o Nikashi. Se você tiver alguma dúvida ou dança, ou com a arte marcial, ou com os dois, escreve aqui com a gente. Conversa aqui, bate papo com a gente, tá bom? O É Nikashi bom vai avisar, só complementar o pensamento que ele estava desenvolvendo. é bom E avisar para a galera que quando o Instagram chega a 1 hora, a live cai. Né? A gente esqueceu de falar isso. Então, assim, é só voltar de novo. A live cai depois de 1 hora. Então, é só voltar de novo. Tá bom, gente? É isso aí, William. Ó, querendo fazer pergunta, gente? Por favor, vamos fazer pergunta. Você estava falando da conexão, né, ah, da arte marcial com a dança, não é isso? Porque a gente vê o Tai Chi como uma forma de dança. Não é Isso. isso? Só que aí a gente está com um probleminha agora. Não consigo te ver. Eu Ih, consigo te ouvir muito bem, mas a imagem não acontece. então, peraí que eu vou entrar de novo. Só um momento. Oi, Antônio, tudo bem? A gente está aqui batendo um papo com o Nikashi. Se você tiver alguma dúvida, ou se quiser também falar se você pratica dança ou pratica arte marcial, escreve aqui. Compartilha com a gente, tá certo? A arte marcial que o Nikashi pratica é o Kung Fu. Ele também já teve algumas experiências com a Deborah Coker e acho que ele sabe falar melhor do que eu sobre isso. Ele auxiliou, né, fazendo parte da criação de um espetáculo Tatiana. Ele vai agora terminar aqui o pensamento sobre a questão do Tai Chi e a dança. Lá. Estamos de volta? Isso! Beleza. Isso. Grande Antônio Torres. Faz Kung Fu Que, comigo também. que legal, Legal seu te ver aluno aqui. aqui! Ah, bem-vindo! Tem que vir outros. Eu mandei o convite para todo mundo. Vamos ver se eles vão vir, né? Legal! Grande Renan Barbosa, amigo de anos. Anos. Conheço o Renan há séculos. Sejam bem-vindos. Agora está falando sobre o Tai Chi, a dança. Eu vi que você estava respondendo uma pergunta sobre o Kung Fu que eu pratico, não é isso? O Kung Fu não, a arte que eu pratico. Isso. Então, é bom até para responder essa sua pergunta também, sobre se o Tai Chi é não uma dança. E eu respondi para você que isso depende muito da tua intenção. Né? Você pode transformar a tua dança mesmo numa arte marcial, dependendo da tua intenção. Ou você pode transformar a tua dança em um ato simplesmente de buscar saúde, assim como é o Tai Chi. O Kung Fu que eu faço, o Kung Fu, como eu falei, é muito amplo. Existem diversos tipos de Kung Fu. Então existe o Kung Fu Shaolin, Shaolin do Sul, Shaolin do Norte, e assim vai. O meu Kung Fu é o Kung Fu vietnamita. Né? A minha base principal é o chamado Viet Vo Dao, que é o Kung Fu vietnamita. Só para poder responder. O William te perguntou uma coisa. William, William, como iniciar esse conhecimento com sua arte? É só entrar em contato. A gente pode entrar em contato e depois da quarentena a gente conversa melhor. O Nicaxa é do Rio, então é mais fácil. Exatamente. Depois, se você for amigo do Júlio, o Júlio te passa o meu contato e a gente conversa sem problema nenhum. Tá bom? Sim. E por que que eu falo isso? Sobre o Tai Chi? Porque na verdade também eu não sei responder para as pessoas. E ouvindo você agora me deixou com muito mais ferramentas para falar, porque como alguns lugares, né, eu trago essa proposta da dança contemporânea com a arte marcial, e aí, quando vem essa pergunta, eu falo, olha, eu não sei responder. Porque, na verdade, eu não sei mesmo.
É como eu disse, eu estou caminhando nesse lugar de conhecer o que seria para mim entre a dança e a arte marcial. Primeiro porque também não sou praticante de Tai Chi, então não tem como falar sobre isso com propriedade. A outra é que até mesmo essa conexão com o Karatê ainda para mim são muitas incógnitas. E aí tem várias coisas que eu pensei também para trazer para essa live, é sobre como que você pensa como que você vive, né? Porque assim, eu falei que você vive, eu sinto que você vive também a arte marcial. É É, melhor falar dessa forma mesmo, porque é assim que eu sinto também. é, e como que é essa sua vivência, como que é botar em prática isso, né? Junto com a arte marcial e que fica no seu movimento, não só dentro do dojo, como se fala, como que você faz isso, né? Não com uma fórmula mágica, mas um depoimento mesmo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é você ser sincero na sua busca. Primeiro de tudo, é você ter uma linha, né? É você ter aprendido com o mestre e você seguir uma linha. Então, isso é fundamental. E depois que você, vamos dizer, se forma nessa faculdade, né, encontrando aí a faixa preta, aí sim você tem que ser o mais sincero possível consigo mesmo. Tem que ser o mais sincero possível com a sua própria prática, se libertando um pouco da sombra do teu mestre. É nesse momento que vai nascer o Kung Fu de verdade. O teu Kung Fu. Até então é o Kung Fu do teu mestre. Enquanto você vai passando pelas graduações, é o Kung Fu do teu mestre. E ok, é assim que tem que ser. É assim que a gente segue no caminho. Mas depois que você já chega à faixa preta, aí é teu caminho. Então você tem que ser o mais sincero possível na sua busca. Pegar tudo aquilo que o teu mestre te ensinou e tentar ao máximo colocar na prática. O que for praticável, você continua praticando. O que não for, você descarta. Até você encontrar o teu self. É desse jeito, vivendo na sinceridade. Aí você vai perceber que muitas das coisas que hoje você não consegue praticar, mais tarde você vai conseguir. É porque a gente está falando de momentos. Um momento na tua vida você não consegue praticar tal ensinamento porque ele é muito avançado. Mas em outro momento esse ensinamento vai fazer sentido. E aí você vai conseguir praticar. Então não é para você descartar no sentido de você jogar fora, isso aqui não presta. Não. É você deixar ele guardado, porque vai que você precisa dele mais tarde. Tudo que teu mestre te dá é importante. Toda a base que você tem é importante. A tua missão é tentar viver o máximo possível aquilo de uma forma empírica. Se ele falou para você de que o karma é real, de que a prática de causa e efeito é real, coloque em teste. Vê se é real. Começa a perceber. Ele falou, beleza, mas eu vou colocar em teste, eu vou ver se isso é real. Se ele fala para você que a palavra correta é o que vai te dar força, se a palavra correta é um meio melhor de se viver, você falar de uma forma correta, coloque em teste. E aí você vai ver. As perguntas vão começar a surgir. O que é correto? O que é errado? O que é falar corretamente? Será que se eu falar porra, eu estou falando de uma forma incorreta? Será que falar corretamente é não falar palavrão? Será que falar corretamente é só falar de uma forma cândida? Nunca é falar de uma forma dura? E aí você vai encontrando o seu Kung Fu. Aí você vai encontrando o seu Dharma. É aí que vai fazendo sentido. Vivendo sinceramente o que ele te deu. É assim que eu faço, desde sempre. Eu encontrei um professor, um sensei Paulo Santos, na Ilha do Governador, que é um professor de karatê também. Nossa, ele tem a gente também consegue perceber essa vivência. É muito engraçado, porque ele não precisa dizer nada, tipo, como você faz, né? Por exemplo, a gente percebe isso só para citar ele, porque também é uma pessoa muito importante nessa minha caminhada com a arte marcial, que foi esse sensei que eu encontrei no Rio, que eu queria saudar ele aqui nessa live, tinha que
materializar de alguma maneira, porque isso é importante também para trazer esse reconhecimento, né? O E Renan, a, o Renan, o Renan fez uma pergunta aqui que eu estou achando interessante. Vamos selecionar as perguntas. O Renan pergunta: fala aí sobre a máxima, aprender uma luta para não precisar o que aprendeu. Bacana essa máxima. E como eu disse, vamos colocar em teste, vamos colocar em prática. É possível você aprender uma luta e nunca usar? Ou você utiliza essa luta de diversas formas possíveis? Até mesmo não lutando, né? Como diria o Bruce Lee, é a arte de lutar sem lutar. Quando você começa a aprender o Kung Fu, vou falar do Kung Fu. Quando você começa a aprender o Kung Fu, você vai por algum motivo. Eu fui pelo medo. Eu era um saco de pancada na rua e eu queria aprender a bater. Eu queria aprender a me vingar. Quando eu cheguei, o meu mestre começou a me passar valores através dos ensinamentos. E esses valores foram mudando o meu motivo de estar ali. A tua visão, quando você começa a aprender uma arte marcial, uma arte bélica, uma arte de guerra, a tua visão começa a mudar. Você começa a perceber qual é o ambiente que você vai entrar, se aquele ambiente é seguro ou não. Você começa a perceber se existe um ponto de fuga naquele ambiente caso dê um problema. Você começa a perceber certas sutilezas em quem te acompanha para saber se aquele cara é um incendiário, se aquele cara é um brigão ou não, se aquele cara está te usando para poder arrumar confusão e ficar nas tuas costas. Isso acontece, isso já aconteceu comigo. E dessa forma você vai evitando. Você evita lugares estranhos, você evita companhias estranhas, você começa a ter uma percepção maior sobre o perigo que te rodeia. Eu tenho um radar para bandido que você não tem nem noção. Eu olho uma situação e já começo a ficar alerta para saber o que está acontecendo. Afinal de contas, eu tenho 20 anos de prática, né? Então para alguma coisa tem que servir. Então, Renan, respondendo a sua pergunta, é dessa forma que você não precisa utilizar o que você aprendeu. Caso você precise utilizar, que você não tenha dúvida. Nunca tenha dúvida. Se é para dar um soco, dá o soco. Se for precisar. Agora, quanto você puder evitar, você vai evitar. Se não tiver saída, não tenha dúvidas. Exatamente, William. A arte que dá suporte à vida. Mas alguém queria fazer uma pergunta? Você ia falar uma pergunta, o Júlio? Tinha alguém que queria fazer uma pergunta? alguém tem alguma dúvida, alguma Ó, pergunta? o William tá falando aqui. Acho que quando você é sincero com o aprendizado e interiorização, se dá e junto com a identidade própria. Ah, tá. Quando você é sincero, vê se eu entendi isso direito, William. Quando você é sincero com a interiorização, isso se dá junto com a identidade própria. Exatamente. Se você for sincero na tua busca, se você for sincero na tua evolução, isso vai se conectando com a sua própria identidade de existir, né? A tua forma de se expressar, a tua forma de falar, como o Júlio diz, né? A tua forma de falar, é porque está tudo conectado. Está tudo conectado com essa sinceridade. Existe uma máxima do Buda que ele diz o seguinte: ao encontrares a verdade, permaneça com ela, mesmo que um raio parta a sua cabeça. Agora, o que é verdade para você, isso é que tem que ser pesquisado. Mas se você encontrar e essa verdade for benéfica para você e para todos que estão em volta, fique com ela. Mesmo que você padeça através dessa verdade. Esse é um conselho que eu tento seguir a ferro e fogo. Assim. Eu sempre lembro dele quando eu preciso. De permanecer no caminho, não interessa o que aconteça. Se for para você ganhar posses, exemplo, você começa na atividade como professor e você de repente começa a ter grana, morar numa casa melhor, e isso não atrapalha, as tuas posses não atrapalham a tua evolução espiritual, pois muito bem, vamos continuar nessa. A partir do momento que está atrapalhando, descarta. É melhor dormir em cima de um papelão a você morar num palácio totalmente sem sentido, com a vida vazia.
É bem melhor dormir em cima de um papelão, mas com a vida preenchida. O William escreveu aí uma pergunta, uma. Ele está falando que o joelho, não é isso? O William tá, queria aprender sim, mas fiz autópsia no joelho, é isso? Artroscópia. Artroscopia no joelho direito e ainda fortalecendo o quadríceps, porque a perna falha. Oi, Mikache. Online. Artroscopia. Sim, William. O Nikashi, ele tem me ajudado muito, assim, a... E outras... Vamos ver. O retorno... Nikashi, Tá? Oi. o William também colocou aqui um acréscimo, falou que quantos ensinamentos Nikashi ele nos traz para a vida mesmo. E também gostaria de começar com uma leitura, por uma leitura, já que ele não consegue fisicamente, por enquanto, por conta da lesão que ele teve no joelho. William, na verdade, a lesão que você tem no joelho, ela não te atrapalha a praticar o Kung Fu, como eu falei. Existem diversas formas, infinitas são as formas de praticar o Kung Fu. O Kung Fu, na verdade, ele se adequa a você. Não é você que se adequa ao Kung Fu, é o contrário. Então, assim, um bom mestre, um bom professor, ele vai adequar o Kung Fu a você. Ele não vai exigir nada que você não possa fazer. Não é o contrário, entende? Então, dá pra gente conversar de uma forma, depois em off, porque fica mais fácil de eu poder te conhecer melhor e poder te dar um melhor caminho para você começar a sua prática no Kung Fu. Não fica só na leitura, não, tá? A leitura somente ela vai te dar um estado de arrogância, um estado de torpor mental, uns labirintos que, enfim, a gente parte muito para a prática, tem que praticar, entende? Você lê para colocar em prática. Se o que você lê não dá para colocar em prática, descarta. Não está servindo para você nesse momento. Nossa senhora, isso aí é muito libertador, hein? Ah, demais, né? Muito libertador. Gente, sem Exato, causar. William. Exatamente. Sem causar lesão, claro. Bom, já que ele não perguntou mais, eu queria, Nicasso, que a gente agora tem uns 15 minutos. 15 Tá. minutos finais. E aí, dentro dessa perspectiva da dança e artes e as artes marciais, algumas pessoas da dança, inclusive, acabou de entrar, não sei se elas vão permanecer, mas, pessoal, vocês que são da dança e tiverem uma dúvida em relação ao que a gente está falando aqui sobre dança e arte marcial, escreve aqui, tá bom? Alguma experiência que vocês tiveram também na universidade. E Ó, eu queria... Capitão Coruja acabou de entrar. Se quem gosta de rock and roll, eu falo dessa banda. Essa banda é demais. Acompanhe depois a Capitão Coruja. Acabou de entrar agora, vale a pena. Daniel Sotero é o vocalista do Capitão Coruja. Esse cara é fantástico. Então, vamos lá. Olha, tão chique, hein? Cheio de artista aqui na live.
Pois é. E aí, Nikash, tem uma coisa que é muito interessante também, porque a arte marcial, ela tende a captar mais alunos homens do que mulheres. E aí, a Uhum. minha ideia também de conectar, né? Misturar várias palavras que pode ser dentro dessa conexão da dança e arte marcial, também mostrar para os meninos, os homens, os garotos, que a dança ela é possível também, porque ela não é esse lugar de feminino, de mulher Obrigado, apenas. Daniel. Obrigadão. Ela é uma relação importante para o movimento, um outro caminho para se mover. Não quer dizer que ela. E também não é um problema ser só de mulher, mas é que não é só de mulher. É para os corpos em si. E aí, quando eu trago para uma referência da arte marcial, conecta mais com os meninos, conecta mais com as crianças também, que falam assim, nossa tio, isso é muito legal, quero fazer. O que você está fazendo? Eu tô dançando. Sério, dança é assim? É. Aí se conecta de maneira muito mais fácil. E aí desmistifica também um pouco é, desse lugar da dança apenas como balé, apenas como. E aí a gente já lima os meninos que querem dançar e falar, ah, não quero dançar balé, ou é coisa de menina. Até eu chegar e falar com eles que balé não é coisa de menina, eu tenho que chegar por um outro caminho, que essa junção da dança e arte marcial colabora. Porque tem um monte de garotos, né, adolescentes que querem dançar, mas ficam, ah, eu não consigo, porque é só de menininha, não sei o quê. Chegando por esse caminho, depois eu desmistifico. Aqui não é só um lugar de menina. Também pode dançar. Balé não é só coisa de menina. Tem aqui o balé russo. Vai fazer isso daqui. Vê se você querer falar que menina é frágil para você fazer isso. Vai um homem fazer isso. Não é fragilidade. Não é coisa fraca. Então aí já desconstrói. É um lugar também de desconstrução, é um caminho também de desconstrução para também o corpo masculino que também queira dançar, queira também se mover por esse caminho, né, a partir da dança. Bom, o primeiro importante é a gente entender do que é construída a noção de força. A nossa noção de força ela é construída por alguma coisa que vai destruir. Então, para a gente é forte aquilo que destrói. Tudo aquilo que leva para a construção, que leva para a saúde, a gente entende que não é forte. E esse é um pensamento totalmente errado. E isso faz parte de um pensamento totalmente machista. Isso faz parte totalmente de um mundo que é totalmente levado para a guerra, para a destruição. A gente considera isso força. Hoje em dia está mudando o pensamento das mulheres de entrar na arte marcial. Tem mulheres que já entram na arte marcial. E seus motivos são os mais variados. Geralmente, quando entra mulher nas minhas aulas, a primeira coisa que eu faço é desconstruir o machismo que existe nela. Desconstruir o machismo que foi implantado nela. Porque ela já vem com um tom de fragilidade. Com um tom de que eu não consigo fazer isso. Porque eu sou mulher. Então, mulher não consegue fazer. Ora, você consegue fazer tudo de maneiras diferentes. Porque nós somos diferentes. E você vai alcançar tanta potencialidade em um golpe como qualquer homem alcança. Basta você entender o teu processo. Basta você entender o caminho que você precisa percorrer para chegar nesse ponto. Perdão, caiu aqui. Para chegar nesse ponto de potência. Então a primeira coisa que eu faço é isso, é desconstruir o machismo que existe na mulher, de ela achar que está num ponto fraco. E assim também eu acredito que você tem que fazer com a dança, né? Você desconstruir mais o machismo dos meninos, Aham. de acharem que a dança é fraca pela natureza construtiva que ela tem, né? Então, a nossa noção de força é que está totalmente equivocado. E é isso que tem que ser trabalhado. O que é de fato força? Para mim, força existe na construção. Existe naquilo que vai te dar saúde. Para mim, isso é força. Porque é muito fácil você quebrar alguma coisa.
Principalmente um nariz. Isso aqui, cara, é frágil pra caramba. Qualquer pessoa que até não pratique arte marcial consegue quebrar facilmente. E construir? É tão fácil construir o nariz quanto quebrar? Aí vai exigir a força da tua paciência para poder aprender, a força da tua vontade para você ler não sei quantos livros, para você entender como funciona a cartilagem, dias e dias trabalhando para poder reconstruir um nariz. Como isso não é força? Entende? É muito mais fácil quebrar do que construir. O que exige mais força? Aliás, isso me lembra uma história. Tinha um rapaz, ele alcançou lá um nível que ele achou que era muito forte. Só que tinha um cara que era mais forte do que todos na vila que ele morava. Era um mestre que morava numa choupana um pouco afastado. E todo mundo dizia, aquele cara é muito forte. Com aquele cara você não vai conseguir nada. Ele, vou nesse cara. Ele foi lá no cara e falou, vem cá, você é o mestre forte que tá todo mundo falando aí? Aí ele falou, se tá todo mundo falando, deve ser verdade, né? Então eu quero te desafiar. Agora, vamos ver quem é o mais forte. E aí o mestre falou, peraí. Antes da gente começar a lutar, tá vendo essa árvore aqui? Ali, era uma árvore imensa, gigantesca. Vai até o topo dessa árvore, quebra o último galho e traz pra mim. E aí o cara foi arrogante, né? Pode deixar, vou sim. Aí foi, tirou a sua mochila, foi subindo em cima da árvore, quebrando tudo, arrebentando lá as folhas. Chegou lá em cima todo esbaforido, com muito sacrifício, quebrou o galho, desceu também. Chegou no mestre, todo lanhado, todo cortado. Essa árvore não me venceu. Está aqui a prova de minha força. E agora, vamos lutar? Aí o mestre disse, agora, coloca de volta no lugar. Entende? É muito fácil o cara ir lá, por mais que ele se rebente todo, é muito fácil quebrar. Agora coloca o galho no lugar. Será que ele vai conseguir reconstruir isso? Então, o que é força? Qual é a nossa verdadeira noção do que é ser forte? É aquele que destrói ou aquele que constrói? Cabe meditação de cada um, né? Deixa eu botar aqui a minha câmera. Nossa, e isso que você disse dá muito pano para manga, para o estado criativo, para dança, inclusive para música também, né? Do Sotero. Sotero? Sim, Daniel Sotero. Daniel Sotero. Eu sou fã demais desse cara. Esse cara é demais. Aliás, Daniel Sotero foi o meu irmão de treino. Nós começamos a treinar juntos, nos tornamos pretas juntos. Ele é da mesma safra que eu. Então, o Daniel Sotero é um irmãozão. Hoje em dia, bombeiro e vocalista de uma banda sensacional que é o Capitão Coruja. Recomendo para todo mundo, é demais. Sotero e Liliane 075. Lilian é minha querida esposa. Ah, que legal, bem-vinda. Ela tá me ensinando yoga. Ah, que E maravilha. agora na quarentena é minha professora de yoga. Pois Lina, se você também quiser compartilhar alguma coisa sobre alguma percepção sobre a dança também, se você já teve uma prática com a dança, como é que é yoga também nessa relação, se você consegue conectar. Temos mais uns 7, 8 minutinhos ainda. E o que você disse sobre essa história do galho, tudo isso, como também para uma relação criativa na dança, isso se faz também pelo estado de você, não sei se acrescentar, mas viver o movimento com essa força que você disse, né, do quebrar e de como que é a força de construir, reconstruir o que foi quebrado. O que realmente é força. Isso para o movimento, nossa, é formidável. Eu estou aqui já pensando, sabe, isso foi muito interessante. É isso que é para mim, muito especial, muito caro, assim, que é quando você também conta as histórias, quanto isso também não é
uma arte, uma assim, pensado como dança, você está ali falando, cria movimento na nossa mente, cria deslocamento, cria saltos, cria giros, cria movimentos que você está no chão, tudo isso faz a minha cabeça pirar, assim, de verdade. Júlio, a construção, eu acho que a construção, a maior construção que nós temos é a transformação benéfica de quem está com a gente. Se você se transforma, disse Buda, né, que quem está no caminho da iluminação acaba iluminando todo mundo que está em volta. Então, se você utiliza a tua dança, a tua arte, para você transformar para melhor a vida das pessoas, a força reside aí. A força reside aí. É muito difícil você ajudar alguém a ser uma pessoa melhor. Ajudar alguém a ser um ser humano melhor. Isso é difícil pra caramba. Muito mais difícil do que quebrar um nariz. Como eu falei. É muito mais difícil você transformar a vida de alguém para uma forma benéfica do que você destruir a vida dela. Então, o que é força? Força está no grau de dificuldade nas coisas que é feita, então tá aí. É muito difícil fazer isso. Aqui, a Lilian falando aqui umas declarações lindas para você, ao vivo. Gratidão ao universo por ter colocado esse cara na minha vida, em coraçãozinho. Que bonito. Aí ela respondendo: sou ótima no yoga, mas não sou muito boa na dança, por pura timidez. Aí o Sotero colocou: qual a maior privação para quem escolhe a dança como caminho? A privação, na verdade, existe vários tipos de dança. E aí, a privação vai de acordo com o que você entende sobre o seu corpo. Independentemente do estilo, por exemplo, se você escolhe uma dança em que você necessita do outro como dança de salão, né? Será que realmente te priva dançar dança de salão porque não tem um par? Isso pode ser uma relação de privação quando você não conhece o seu corpo bastante para você dançar e treinar sozinho sem precisar de um par. Ou estar em qualquer lugar que você queira dançar, tipo, pô, dança de salão, caraca, não tem ninguém. E aí, o que você faz? Se você não tem essa busca por autoconhecimento e se despir, né, de um padrão só porque você tem uma dança, só porque você está numa dança que é de dois e você não tem outra pessoa, aí você se priva de poder se mover a partir do seu conhecimento quanto dança. A mesma coisa na dança contemporânea. Se você tiver... Dança contemporânea usa muito chão, né? Tem muito disso, essa relação com o solo. E se você estiver num lugar que não pode deitar? Aí você vai se privar de se mover porque não tem o que você espera para a sua dança acontecer? E aí entra também no lugar de improvisação, que também é uma outra... são outros pensamentos dentro da dança que te abre, expande com diversas técnicas para você aplicar como dança e que, na verdade, não vai te privar. O que pode acontecer é que existe alguns exercícios, algumas práticas que limitam o seu movimento para que você consiga expandir para outros. Não é para você sentir privado, mas para se limitar a partir de algumas dinâmicas de limitação. E aí você conhece outras partes do seu corpo, outras maneiras de se mover com as mesmas condições que você tinha, porém limitando algumas maneiras de se mover. Acho que eu te respondi. Eu sempre entendo também limitação, não somente uma limitação física, né? Mas eu também entendo uma limitação até mesmo mental, né? E uma limitação que a gente mesmo se impõe. E eu também entendo na renúncia de muita coisa para você percorrer um caminho, né? Quantas coisas você precisa renunciar para você continuar perseverando no seu caminho. Ainda mais no caminho da arte, né? Que é um caminho muito difícil, é um caminho que a gente sabe que é realmente muito complicado e é um caminho extremamente difícil também porque você precisa estar se aprimorando o tempo todo. O tempo todo você tem que estar estudando, o tempo todo você tem que estar se aprimorando. Então ele é difícil de diversas formas.
Só quem ama de verdade percorre esse caminho, né? Tem que ter muito amor no caminho. Sim. Falar em artista, mais uma atriz, a Carol, minha amiga Carol, acabou de entrar. Aqui, o Ah, Renan Barbosa colocou uma comentário. Meu quadril é sempre paralelo ao chão. Não, o que seria isso? É tipo, não se mexe, o quadril é sempre paradão, é isso que quer dizer? Horrível para dança, é embora com ótimo ouvido para ritmos e música. Ainda bem que enxergo bem de longe. Acho que eu entendi seu comentário, mas não entendi, não como entendi. Se puder depois sim, acrescentar alguma coisa, ficou um oi, pouco. Camila. Tudo bem, Camila? Camila também é atriz, tá? Ela Seja também está bem-vinda, inteirada no mundo da Camila. arte. Então, sabe que eu me deu aqui um insight? A Lilian e o Sotero falaram dessa timidez e dureza, né, que acha que não tá, que acha que não está dentro de um padrão que a dança pode receber esse corpo. Eu acho que é para além da dureza e é para além dessa timidez. Porque ao mesmo tempo que a dança tem esse jargão de libertar o corpo, tem também do desafio, porque não é um lugar cômodo. Se você tem timidez, se você acha que seu corpo é duro, mais ainda para você entrar na dança, para conhecer se realmente é a dureza ou a timidez que te faz não entrar na dança. Porque é o que eu falei, tem uma infinidade de dança para você se propor a estar nesse desafio. Então, o desafio a Lilian e desafio ao Sotero a entrar numa dança, não estou especificando qual, mas que você perceba se realmente a timidez que te deixa não entrar, ou se realmente é esse quadril, ou se é essa dureza que também colabora para você não estar numa dança. Aí você vai descobrir Aí, sozinho, sozinho. aí tem que entrar o conceito do Mushin, né? Deixar a coisa acontecer. O conceito da não Sim. mente, né? Mushin, né? É, ação Mushin. pela não mente. Tem que O, entrar nesse So- conceito, senão a coisa acontece. o Sotero, a Lilian botou Renan Barbosa. O Sotero, eu falava justamente da renúncia que o Wagner, que o Nikashi, no caso, está falando. Não fui muito específico na pergunta, mas não sei se eu consegui te responder dentro desse desafio. O Renan, não tenho talento para dança, não. Minha mãe é professora de dança e não deu certo. Na arte marcial foi uma luta aprender certas coisas. Tem a ver com a coordenação, não é isso, Nikashi? Mais do que essa dureza. Exatamente, exatamente. Aí também vai depender, Renan, de quanto você se dedica, né? Eu Hum, lembro quando o Renan também é onde que fazia também arte marcial. Ele é da mesma turma minha e do Sotero. Então o Renan é um amigo também de longa data. E eu lembro que o Renan era bom sim, dentro da limitação dele, dentro dos conceitos dele, ele era bom sim. Talvez a gente não é bom quando se compara a alguém. Por exemplo, o Daniel, na turma, eu queria ser o Daniel, cara. Pô, o cara tinha pernas maravilhosas, o cara tinha uma velocidade, uma elegância para fazer um movimento. O Daniel fazendo uma águia era uma coisa mais linda da face da Terra. E eu queria ser igual ao Daniel. E esse foi meu erro. Eu queria ser igual ao Daniel. Aí o mestre, na época, ele falou assim para mim: imagina um cesto de frutas. Ali existem diversas. Você vê ali a maçã, a pera, a uva. Que fruta você é? De repente você é uma laranja que está querendo se tornar uma maçã. E aí você nunca vai descobrir as suas potencialidades. Então, foi aí que eu comecei a transformar o meu próprio self. E na época eu e o Daniel, quando a gente lutava, era de sair faísca. Tinha um cara que parava para olhar a nossa luta, o dono da academia. Tinha uma academia e o cara parava. Essa luta aí vale a pena ver. Aliás, teve alunos que até entraram na arte porque viu a gente lutar, porque viu lá a gente fazendo a nossa luta. Era bem legal, bem bacana. gente, isso é muito legal, porque isso prova, são provas vivas de que a arte marcial não é sinônimo de violência. Não, Vocês estão aqui comprovando ao vivo que arte marcial não incita a violência. Pelo contrário.
Ela traz Ah, esse mas ó, autoconhecimento. mas olha só, isso depende muito do professor, beleza? É. Existem mestres e mestres, existe professor que realmente incentiva as coisas que não devem. Então, assim, a arte marcial em si, ela foi depois adaptada para um caminho de autoconhecimento. Mas a Uhum. espada, ela foi feita para matar. Veja, no início, a espada foi feita como arma. Quando a espada começou a entrar em desuso, que entrou o termo caminho da espada. Aí os mestres começaram a transformar a arte bélica em uma arte de descoberta espiritual, entende? Mas uma espada ela foi feita para matar. Depende da mente de quem está usando a espada, entende? Então esse que é o conceito. Depende muito de quem está te guiando e depende muito também do seu próprio self. Se um professor começa a falar um monte de coisa voltada para destruição e você acata, isso depende muito de o que está vibrando dentro de você. Aquele professor manda eu ser brigão e isso dentro de mim vibra. Eu acho que isso é certo. Acho que é certo brigar com todo mundo. Ou de repente pode bater em você, tu não, cara, isso não é legal não. Vou sair daqui, vou para outro caminho. Aí você encontra um mestre que vai te ensinar realmente o caminho da autodescoberta. Eu tive essa sorte. Eu também. Então, a gente tem 5 minutos só. Vamos para as considerações finais. Você começa as considerações finais e eu depois logo encerro. Bom, cara, eu primeiro quero te agradecer aí por essa oportunidade de a gente estar conversando. Faz muito tempo que a gente não bate um papo desse, né? Bastante tempo mesmo. E esse é o benefício da quarentena, né? O meu mestre de Kung Fu, ele chama esse vírus de mestre, porque é muito comum na nossa linha marcial enxergar a morte como mestre. É tenebroso, mas faz todo sentido. O quanto essa mestra terrível está ensinando para a humanidade. Né? Tem muitas consciências se expandindo. Você descobre várias pessoas que estão aprendendo muita coisa positiva através desse processo tão difícil que a gente está passando. Através desse processo tão triste que a gente está passando. Mas se a gente chegar a esse processo como um mestre, se a gente chegar a esse processo como um aprendizado para se tornar uma pessoa melhor, eu acho que é isso que está acontecendo. Entende? Então, eu quero agradecer a esse momento por a gente estar aqui conversando, tá? A esse momento por a gente estar aqui conversando. Eu quero agradecer a esse momento por estar despertando tantas consciências para que a gente se torne uma pessoa melhor. E espero que isso continue até para depois disso tudo que está acontecendo. Sim. O Renan aqui perguntou. Renan, vou responder bem rapidamente para depois entrar nas considerações finais. O Renan perguntou: gostaria de saber do pessoal da dança se atuam na área de psicomotricidade, como reabilitação de pessoas acidentadas, etc. Como percebem isso na recuperação tanto física quanto mental? Então, Renan, a dança não pode substituir jamais a fisioterapia, que é essa parte da reabilitação de pessoas acidentadas. Mas ela pode ser uma parte, um adeno, um anexo a esses processos de recuperação, como utiliza-se muito na dança, né, algumas práticas de eutonia, que é uma prática muito interessante, que são com os micromovimentos, que trabalham muito com a articulação, com a respiração, com o tempo que o corpo tem para se ajustar em determinadas posições, determinados movimentos. E isso não só trabalha a parte física, mas também a parte mental, porque você equaliza a sua respiração ao tempo do seu corpo, e isso faz uma estrutura, você traz para o seu cérebro novas maneiras daquele momento de pensar o seu próprio corpo. E aí a sua frequência equaliza e você percebe o que realmente o seu corpo precisa. E aí reabilita também a parte mental. Mas isso jamais pode substituir uma fisioterapia dentro dessa reabilitação de qualquer acidente para uma pessoa. E o Sotero aqui só acrescentou para você o Wagner, o Nikashi,
no caso. Foi meu melhor adversário e tenho orgulho de ter vivido isso com ele. Olha, que legal. Várias declarações aqui para o Nikashi, isso é maravilhoso. É muito amor, é muito amor. Exatamente, isso é muito bom. Então, ó, gratidão, Nikashi, por ter aceitado esse convite, sério, assim, tô muito feliz, assim, é uma honra, sério, galera, assim, tipo, Obrigado. estar com um cara, assim, com toda essa experiência, toda Obrigado. essa humildade, que é uma coisa muito importante de poder ressaltar, afirmar e materializar nessa live. E gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, que estão até agora, e também aquelas que foram aparecendo no decorrer da live. Gente, isso é muito importante para mim também, porque eu aprendo pra caramba com esses mestres, desculpa, mas mestre, que aparece aqui nas lives, assim, como convidados. E amanhã vai ter também uma outra live, vai ter um outro Boa. convidado, um outro convidado, no caso vai ser a Charline Soares, que vai ser dança e terapia. Vai ser muito interessante, porque eu também já estive com ela, já fiz alguns processos terapêuticos e, inclusive, trago isso como uma ferramenta também de modificação, de percepção melhor da minha dança, como também do meu corpo, logicamente, né, o Július como um todo. E gratidão novamente, gente. Tenha um ótimo final de noite e a gente se vê aí. Vamos manter nossa Namastê. autorresponsabilidade. E é isso. Namastê, querido. Tudo de bom. Namastê, Tchau, gratidão. gente. Até a próxima. Boa quarentena para todos nós. Isso. Tchau, tchau.